Como encontrar um edital de licitação? Qual é a forma de divulgação que você conhece pelo PNCP? Quais são as características e inovações? Olá, eu sou Pedro Durão, sou professor de Direito. Aqui vamos esclarecer temas da nova lei de licitação de forma simples e objetiva. Lembre de se inscrever em nosso canal e ver outros vídeos sobre a matéria, sobre licitação. Mas você sabe onde encontrar um edital de licitação, um edital de compras públicas? Você sabe qual é o procedimento de publicidade? Quais são as suas características e como é a sua divulgação? E o PNCP, quais são as características e as suas inovações? Se você não sabe e quer saber mais, então venha comigo! Seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje em dia, a licitação é uma das principais fontes de contratação de serviços e aquisição de bens pela administração pública. Porém, antes de participar de uma licitação, é fundamental saber onde encontrar um edital. Este que é a regra de cada compra pública. Pois bem, o edital de licitações é um documento fundamental no processo de contratação pública. Ele contém todas as informações e regras que regem a competição justa e igualitária entre as empresas interessadas em participar de uma licitação. Por isso é fundamental que todas as partes envolvidas estejam atentas às características e detalhes contidas no edital. A nova lei de licitação tornou muito mais clara a diferença entre as fases interna e externa da licitação. A fase interna é chamada de preparatória e a fase externa tem início com a publicação do edital, momento em que o processo se torna público. É nesse sentido que antes da publicação do edital, ocorre todo um planejamento e definição do objeto a ser licitado. O princípio da vinculação ao edital traduz, na verdade, a ideia de que o edital é a lei interna que disciplina as regras para a administração, bem como aos licitantes. Portanto, após a edição do edital, não existirá mais margem de escolha para o governo, para a administração pública e os licitantes, uma vez que estarão vinculados às normas estabelecidas pelo edital. Já a fase externa da licitação é inaugurada com a publicação do edital no PNCP, o Portal Nacional de Contratações Públicas. É a partir da divulgação do edital que as empresas tomam conhecimento do certame para apresentar suas ofertas, suas propostas. Além da publicação obrigatória de inteiro teor do ato convocatório e de seus anexos no PNCP, deve também ser publicado o extrato do edital no Diário Oficial do respectivo ente federado. Por outro lado, a divulgação de inteiro teor do edital e seus anexos em sítio eletrônico oficial de ente federativo do órgão ou entidade responsável pela licitante é facultativa. No entanto, embora o gestor público da licitação não esteja obrigado a fazer a publicação em sítio eletrônico do ente federado, ou seja, o Estado-membro, os municípios ou o Distrito Federal, tal conduta é de grande valia, uma vez que as ações da administração pública são pautadas pelo princípio da publicidade. Em verdade, serão disponibilizados no Portal Nacional, após a homologação do processo licitatório, os documentos elaborados na fase preparatória, que porventura não tenham integrado o edital e seus anexos. Mas o que deverá conter o edital? Vejamos o artigo 25 da Lei 14.133 de 2021. Artigo 25. O edital deverá conter o objeto da licitação e as regras relativas à convocação, ao julgamento, à habilitação, aos recursos e às penalidades da licitação, à fiscalização e à gestão do contrato, à entrega do objeto e as condições de pagamento. E segue. Parágrafo 1º. Sempre que o objeto permitir, a administração adotará minutas padronizadas de edital e de contrato com cláusulas uniformes. Permaneça assistindo o vídeo para saber agora outros pontos importantes sobre o tema. Lembre-se que nosso livro já se encontra à disposição sobre a nova lei de licitações, assim como cursos online já estão disponíveis. Veja o link na descrição. Um edital de licitação é um documento que define regras e condições da competição, da disputa legal. É nele que você encontrará as informações importantes como objeto da licitação, critérios de julgamento, formas de apresentação das propostas e condições para habilitação. E aí que antes da publicação do edital ocorre todo um planejamento e definição do objeto a ser licitado. É por isso que ocorre todo o planejamento e definição do objeto a ser licitado antes da publicação do edital. É o princípio da vinculação ao edital, este que, por sua vez, traduz a ideia de que é o edital a lei interna, que disciplina regras para a administração pública, bem como para os licitantes.
Portanto, após a edição do edital, não existirá mais margem de escolha para a administração pública e licitantes, uma vez que ambos estarão vinculados às normas estabelecidas no edital, ou seja, do espanhol do pliego de condiciones. Mas atente o que a lei diz, a Lei 14.133 de 2020, no seu artigo 54. A publicidade do edital de licitação será realizada mediante divulgação e manutenção de inteiro teor do ato convocatório e de seus anexos no Portal Nacional de Contratações Públicas, o PNCP. Parágrafo 2º. É facultada a divulgação adicional e a manutenção do inteiro teor do edital e de seus anexos em sítios eletrônicos oficiais do ente federativo, do órgão ou entidade responsável pela licitação, ou, no caso de consórcio público, do ente de maior nível entre eles, admitida ainda a divulgação direta a interessados devidamente cadastrados para esse fim. E segue. Parágrafo 3º. Após a homologação do processo licitatório, serão disponibilizados no PNCP, no Portal Nacional de Contratações Públicas, e se o órgão ou entidade responsável pela licitação entender cabível, também no sítio referido, os documentos elaborados na fase preparatória, que porventura não tenha integrado o edital e seus anexos. Em resumo, conhecer as características de um edital de licitação é essencial para garantir o sucesso na participação do processo licitatório. Além disso, é importante ficar atento aos prazos e datas de apresentação das propostas, bem como às exigências e regras específicas de cada licitação. Com esse conhecimento, as empresas poderão se preparar de maneira mais eficiente e aumentar as suas chances de vencer a concorrência, a competição entre ofertantes. Portanto, fique atento aos editais de licitações e boa sorte na sua participação. Aqui nós aprendemos de forma rápida e objetiva tudo sobre compras públicas e o que pode ser feito ou não em seus procedimentos e quais as suas inovações. Assista aqui os diversos vídeos sobre licitação para entender melhor as possibilidades da aquisição pública e saiba mais em nosso canal Via Jurídica. Acompanhe aqui dicas sobre empresa e empresário e compra pública. Esteja atento às novidades. Inscreva-se em nosso canal, curta nosso vídeo, compartilhe essa informação geral. Valeu, até a próxima!